Olá, queridas mamães, tudo bem com vocês? Bem-vinda ao canal Maternidade com Propósito. Aqui nós falamos sobre maternidade, educação e fé, sempre buscando orientação em Deus para cumprir o nosso chamado. E hoje nós vamos falar sobre o emocional da mãe. Mamãe, você já se arrependeu de ter perdido a paciência com seu filho na correria do dia a dia? É fácil, né, reagir com raiva, em meio a uma birra, a uma desobediência, não é mesmo? Muitas vezes com a rotina da casa, trabalho, as tarefas diárias dos filhos. E aí, em meio a tudo isso, nós esquecemos de cuidar de nós mesmos, né? De tirar um tempo de descanso, um momento para relaxar. E isso, quando não acontece, vem aí a sobrecarga, vem aí o cansaço, o estresse e o nosso emocional é atingido, é prejudicado. Em Provérbios 16:32 diz que ter domínio próprio é mais valioso do que conquistar uma cidade. E ter o domínio próprio, ter o emocional bem tratado, né, dentro da gente, vai nos ajudar a viver com mais leveza, tranquilidade e usufruir da paz que vem de Deus, que também atinge o nosso lar e a educação dos nossos filhos. E então hoje eu quero aqui compartilhar com as mães alguns pontos importantes sobre esse tema. Vamos lá? Ponto número 1. Nós precisamos assim reconhecer quando estamos muito estressada, muito cansada, ansiosas, irritadas. Quando chega a esse ponto, é bem provável que vamos precisar de ajuda, não é? Então, dessa forma, com ajuda, com apoio necessário, nós vamos evitar conflitos dentro do nosso lar, vamos educar com mais sabedoria, porque quando alguém tenta corrigir, educar com grito, né, estressada, a tendência é se aborrecer ainda mais com os filhos, não é? Então, dessa forma, nós precisamos, quando acontecer de estarmos muito ansiosas, muito estressadas, irritadas, pensar um pouco, parar e refletir por que eu estou assim. Preciso ter mais cuidado com esse ponto tão importante que é o emocional. Mas aí pensamos, mas não posso ficar estressada? Não posso ficar irritada? Sim, pode. Nós somos seres humanos. Algum momento da nossa vida nós vamos nos estressar, nós vamos nos irritar.
O ponto é quando isso se torna excesso, né? Todo dia você está irritado, todo dia tá lá a mãe mais estressada do que o filho, com gritos e até mesmo choro, né? Fica tão irritada que o choro logo vem. É nesse ponto aí que nós precisamos tomar muito cuidado. E sobre estresse, desânimo, a Bíblia, ela nos mostra também várias pessoas, inclusive homens de Deus, de fé, que se encontraram nessa situação de desânimo, de cansaço. Moisés, Elias, Davi. Moisés, quando o povo começou a reclamar, ele pediu socorro ao Senhor. Senhor, esse povo reclama demais e eu já estou muito desanimado. Então ele envia ali alguém para poder Moisés compartilhar e seguir a liderança juntos, né? Elias, ele se escondeu quando estava com medo, e aí ele ficou desesperado e com muito medo daquela situação e resolveu se esconder. Foi quando Deus foi até ele e mostrou ali o seu poder, que ele estava presente, estava olhando ali para Elias, mesmo naquela situação. Davi é outro exemplo, que Davi era um homem guerreiro, lutava muito e várias situações ocorreram com ele, e dentro da sua família também havia muitos problemas, como nós sabemos. Mas aí a graça de Deus esteve com todos eles, alcançou, e o Senhor usou da sua misericórdia. Tem um salmo que Davi escreveu em um desses momentos, que está lá no Salmo 51:10, que Davi, ele fala assim: ó Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Coisa linda que o Senhor traz para nós na sua palavra. Em Provérbios 4:23, diz assim: sobre tudo que se deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Muito maravilhosa também essa palavra. O nosso coração é a fonte da vida, é ser guardado de raiva, de rancor, de agonia. Muitas vezes a mãe fica tão agoniada, não dorme, fica preocupada, e ali aquilo vai acumulando muita sujeira, né, de emoções desnecessárias. E Deus nos traz na sua palavra que Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa alegria, é o pão da vida. Então, temos que nos agarrar a Ele para ter ali um coração puro, um coração alegre, tranquilo, para que isso venha a florescer dentro de nós e ao nosso redor,
e dessa forma nós vamos educar os nossos filhos com mais leveza e ter um controle e um domínio emocional satisfatório. Aleluia. Vamos para o segundo ponto. Aqui trouxe dicas, né? Práticas, são sugestões, porque cada uma mãe tem a sua rotina, muitas trabalham fora e aí volta para casa, tem um monte de tarefas para fazer, mas quando nós escolhemos fazer algo para o Senhor, Ele nos abençoa. E isso é muito bom para nossas vidas e para nossa família. Vamos para a primeira dica. A primeira dica é procurar um horário, né, que possamos fazer um devocional simples, com poucos minutos, que possamos agradecer, começar o dia agradecendo ao Senhor, orando, colocando ali tudo nas mãos dele. Por quê? Porque 5 minutos com Deus pode mudar o rumo do seu dia. 5 minutos que você vai agradecer, que você vai entregar a Deus o seu dia. Há coisas que nós não vemos, mas tá para acontecer, que o Senhor repreende, que o Senhor não permite, que o Senhor não deseja que façamos. Então, pedir ao Espírito Santo ajuda com as tarefas, ele vai nos auxiliar. Porque em João diz que ele, o Espírito Santo, é quem nos ensina todas as coisas. Então, entregar a ele, pedir a ele que nos ajude, nos oriente, nos abençoe, repreenda todo o mal na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida do nosso esposo. Isso será maravilhoso, isso será abençoador, edificante. E tenho certeza que você, mamãe, vai ficar muito mais fortalecida com a força do Senhor, com o poder do Senhor sobre a sua vida. Porque não é sobre quantidade, é sobre qualidade, né? De conexão com Deus, de comunhão, de depender dele, porque nós dependemos do Senhor. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Jesus, ele disse isso. Nada podes fazer sem mim. Nada. Então, quando nós entregamos ao Senhor todo o nosso dia, todos os nossos anseios, medos e preocupações, o Senhor, ele vai trabalhar ao nosso favor. Glória a Deus, porque o Senhor é conosco. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Vamos à segunda dica. Rede de apoio. Olha, nós precisamos muito de uma rede de apoio. Mas, Rosenilda, o que é rede de apoio? Isso, rede de apoio é aquela ajuda,
aquela pessoa, aquela irmã, aquela amiga que você pode confiar, que você pode pedir ajuda, não ter vergonha de pedir ajuda quando precisamos. Alguém de confiança, não pode ser qualquer pessoa. A Bíblia diz em Gálatas 6:12, que diz assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Nós precisamos estar unidos com alguém que nos leve a Deus, que nos fortaleça, com palavras de encorajamento. E nós precisamos, assim, orar a Deus para que Ele envie alguém de confiança. Esse alguém que possamos compartilhar nossas preocupações, nossos anseios, nossos medos. E isso é muito bom para conversar, né? Colocar para fora aquilo que está dentro, que muitas vezes nós não compartilhamos e junta muita coisa dentro do nosso coração. E isso não é bom. E é muito importante ter alguém para orar juntas, fazer um devocional dentro da nossa casa. E uma dica preciosa se não tem tempo toda semana, como falei aqui, né? Muitas mães trabalham, muitas mães têm sua rotina bem elevada de tarefas, mas podemos escolher um dia para se fazer durante um mês, né? Um mês ele tem 30 dias. E fazendo assim, tirando um dia, escolhendo um dia, para que possamos estar com alguém para fazer um devocional, para subir o monte, para ir para consagração. E isso é muito bom, tá? E glória a Deus, porque existe sim pessoas disponíveis para nos ajudar como uma rede de apoio, tanto em orações como em ajuda, né, prática durante os momentos difíceis, tá certo? Vamos para a terceira dica: o autocuidado sem culpa. Isso. A mamãe precisa de um tempo para se cuidar, sim. Temos muitas tarefas, filho, trabalho, famílias, muitas mães cuidam, né, dos seus pais também, idosos, e ali tem o marido, e tem o ministério, muita coisa, né, para a mãe, para uma mulher, mas Deus te dá força, tá? Você é uma mulher forte e corajosa, porque tem todo esse chamado em suas mãos e Deus não dá nada que você não possa suportar. A mulher precisa sim de um tempo para se cuidar, não é mesmo? Não é luxo, fazer compras de roupas, cuidar da aparência, das unhas, do cabelo, comprar maquiagem que nós adoramos, né? Creme, passar no corpo, ficar cheirosa. Isso é maravilhoso. Ter um banho, tomar um banho bem demorado, relaxado.
não podemos fazer isso também todo dia, né? Por conta das tarefas e muitas vezes também do dinheiro. Mas colocar em mente, Senhor, me ajuda para que eu possa ter esse momento comigo. E o Senhor vai, eu tenho certeza que o Senhor vai lhe ajudar, porque isso vai trazer leveza ao seu coração, isso vai deixar você emocionalmente fortalecida, mais leve, tranquila, e vai fluir melhor a sua vida e na educação dos seus filhos. Vamos agora para o último. Vamos agora ligar o emocional com o ato de educar os nossos filhos. Por quê? Uma mãe, ela guiada pelo Espírito Santo, é a paz dentro do seu lar. Precisamos dominar nossas emoções. Quando isso acontece, a nossa casa, ela vai florescer de graça e a paz de Jesus. Educar exige controle emocional, exige domínio próprio. É uma mãe estressada que só grita, que só dificilmente ela se controla na hora de educar. O filho grita, ela grita mais ainda, não é? Muitas vezes parte para cima, para pegar firme, com aquele estresse todo. Isso não é bom, dificilmente vai se educar com êxito, com sabedoria, que vai gerar nessa situação mais conflito. Então, educar não é punir com grito, mas é mostrar o limite ali com firmeza. Hoje em dia as crianças necessitam muito que os pais eduquem, mostrando os limites, que o pai e a mãe precisa também se posicionar como autoridade dentro do seu lar. Autoridade não é autoritarismo, com mais grosseria, firmeza, só eu falo aqui. Não é isso. É ter uma firmeza, mas com amor, com paciência, com tranquilidade, mostrando sempre ali que o pai e a mãe o adulto, é quem está ali no controle da situação, no controle da casa principalmente. Hoje em dia muitas crianças dominam, né, os lares, e isso não pode acontecer. A palavra de Deus diz que temos que ensinar nossas crianças, né, no caminho em que ela deve andar. Não é só a palavra de Deus, mas todas as coisas, principalmente dentro do nosso lar, na educação ali dentro de casa, não é isso? E quando a correção ela vem acompanhada de amor e propósito, não é? Vai criar ali no coração da criança o caminho para a obediência dela. Ela precisa obedecer os pais, não é isso? Então, o pai e a mãe é que vai mostrar esse caminho, que vai direcionar esse caminho da obediência, certo? Para isso, a mãe, ela precisa estar bem, a mãe, o pai, o responsável por aquela criança,
Muitas vezes as crianças são criadas pelo um avô, uma avó, uma tia, e esse responsável precisa estar com o seu emocional equilibrado, bem, para poder oferecer a essa criança paz, equilíbrio, e ela consiga se fortalecer. E com certeza Deus vai mostrar ali muitas estratégias, vai mostrar o caminho certo para esse pai, para essa mãe, para esse responsável. Educar com sabedoria. Nós não nascemos sabendo de tudo, né? Nós estamos sendo moldados a cada dia, a cada fase que a criança ela cresce, vai ficar adolescente e precisamos cada fase aprender com o Senhor todos os dias, não é? E é muito importante que nós, como pais, como mães e responsáveis, precisamos estar centrados na palavra de Deus para aprender muito mais, porque a Bíblia ela nos ensina muitas coisas. E eu deixo aqui uma palavra que vai estar em 1 Pedro 5,10, que diz assim: e o Senhor de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecidos um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoará, nos confirmará, fortificará e fortalecerá a sua vida, a sua caminhada, o seu chamado. Então, confia no Senhor, entrega a Ele todas as coisas que com certeza eu creio que você será muito mais fortalecida e aperfeiçoada nesse chamado de ser mãe, de ter uma família para cuidar. Fica com essa palavra, fica com a paz de Jesus em seu coração.